Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Na edição de hoje, vamos entender como fica o nosso posicionamento depois dessa forte alta do Bitcoin da semana passada para cá, com o Bitcoin rompendo suas principais resistências, em especial o nível que nós estávamos monitorando ali na casa dos 28.900, 29 mil dólares, que conforme eu vinha mostrando para vocês nas nossas análises, se fosse superá-lo, poderia trazer aí um contexto de mais tendência, de uma alta mais forte para o Bitcoin. Então, com isso se concretizando, será que a gente pode esperar com que o Bitcoin se consolide de vez acima dos 30 mil dólares? Vamos falar sobre isso na nossa edição de hoje. Falamos sempre aqui sobre o calendário macroeconômico, né, que pode trazer impacto para as cotações, o que é importante a gente ficar atento. Essa é uma semana mais tranquila em relação à agenda macroeconômica, onde apenas na sexta-feira que nós vamos ter a divulgação do núcleo de preços do PCA, que é um indicador, uma das métricas de inflação, que pode refletir totalmente na decisão de juros. Então, esse é um indicador para a gente ficar atento, mas na sexta-feira, no restante, nós temos ali uma agenda mais tranquila. Então, com isso, nós temos um caminho mais livre para o Bitcoin, sem muita interferência macroeconômica. Então, vamos para a tela primeiro, aprofundar a análise do Bitcoin e, na sequência, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras. Então, olha só, criptomaníacos, nesse momento o Bitcoin já briga para fazer o rompimento ali dos 31 mil dólares, atualmente na casa dos 30.900. E aí, na semana passada, nós falamos sobre um possível rompimento, né, desses 28.900 dólares, essa linha marcada em rosa no gráfico. Nós mencionamos que caso o Bitcoin conseguisse fazer esse rompimento, seria muito positivo. Por quê? Porque ele estaria revertendo a tendência de baixa que vem desde os 31 mil dólares, né? Então ele estaria superando a retração de 0,68 e foi exatamente o que aconteceu. Então nós temos um cenário bastante otimista com isso. Ó, observe que o Bitcoin respeitou os suportes que nós marcamos com as linhas amarelas e depois conseguiu fazer esse rompimento, né? Então, vamos ajustar aqui esses níveis de suportes, vamos dar uma limpada no gráfico para a gente começar uma análise mais limpa, né, durante esse início de semana. Então, ó, claramente o Bitcoin reverteu essa tendência de baixa, a gente pode tirar essa tendência de baixa aqui, e é claro que o Bitcoin também respeita agora essa tendência de alta que a gente vinha monitorando com a linha azul. Essa é a principal tendência agora para o Bitcoin. Porém, além disso, agora o preço também iniciou uma tendência de alta de curto prazo, que fica mais visível, né, no gráfico intradiário. Então, a gente tem uma tendência de alta agora no contexto de curto e curtíssimo prazo, tá? Com o preço respeitando essa LTA marcada com a linha roxa. Então, a gente tem uma LTA primária, que é a linha azul, que é a tendência mais forte, que vem ali desde o dia 10 de setembro, e agora a gente tem essa LTA secundária, que é a da tendência de curtíssimo prazo, com o Bitcoin agora se aproximando desses 31 mil dólares. Então, esses 31.800 dólares aqui é o nosso novo gatilho, né? É o que vai desencadear com essa confirmação de rompimento, um movimento de alta mais forte do Bitcoin, com o Bitcoin conseguindo romper essa próxima barreira aqui. A gente pode esperar ele testando outros pontos de retração desse movimento de baixa completo. Observem que esse nível ele é muito próximo aqui, ó, eu vou fazer um leve ajuste para ter essa confluência com os 32 mil dólares, ele é muito próximo da retração de 0,5, né, e com o rompimento desse patamar, a gente pode esperar um teste do Bitcoin lá em 0,618, pessoal. Em 0,618, nós estamos falando do Bitcoin acima dos 35 mil dólares, estamos falando do Bitcoin em 38.500 aproximadamente. Antes disso, nós vamos ver que tem algumas resistências aqui para o Bitcoin, outros objetivos mais intermediários, que fica mais visível no gráfico diário, analisando aqui o price action, né? Então nós temos essa região aqui, ó, dos 35 mil dólares, que foi fundo lá em janeiro de 2022, e também em fevereiro, antes desse último respiro, para vir esse processo de correção. Então, criptomaníacos, com o Bitcoin conseguindo fazer o rompimento dos 32 mil dólares, a gente tem alvos para ele em 35, posteriormente em 38, que vai ser o ponto aqui de teste
desse processo de retração, desse movimento de baixa. E aí vale enfatizar o seguinte, agora é de menor probabilidade testes nesses níveis aqui embaixo, então eu desconsidero a possibilidade da gente estar indo abaixo nesse momento dos 25 mil dólares, tá? Então isso é menos provável, teria que perder muitos suportes para isso. Caso volte a ter essa possibilidade, a gente novamente adiciona esses níveis aqui. E o que significa o Bitcoin, né, pessoal? Vindo buscar esse ponto da retração de 0,68. Lembrando que a retração de um movimento de baixa ou de um movimento de alta, a retração de 0,68 que configura uma reversão de tendência. Então, quando acontece um rompimento de uma retração de um movimento de alta, da retração de 0,68, isso sinaliza que aquele movimento de alta acabou e que agora a gente tem um movimento de baixa. E quando acontece o inverso, né, o rompimento da retração de 0,68 de um movimento de baixa, significa que o movimento de baixa acabou. Então quer dizer que com o Bitcoin conseguindo buscar esses pontos dessas retrações que vocês estão vendo agora no gráfico, e caso ele consiga, ao chegar nesse nível, conseguir superar essa região, a gente vai estar revertendo toda a tendência de baixa que o Bitcoin tem da sua máxima histórica para cá. Ou seja, a gente poderia considerar que esse seria o fim do bear market quando e se isso acontecesse. Mas ainda falta bastante, só queria mencionar a respeito da importância desses níveis aí que nós marcamos com linhas brancas, que são os nossos próximos alvos. Então, esperamos aí para um movimento mais forte ainda do Bitcoin, caso ele consiga romper esses 32 mil dólares. Aí os alvos estão marcados com as linhas brancas no gráfico. Mas a realidade, criptomaníacos, é que no curto prazo, ou seja, no curtíssimo, tá? Pegando aí a janela dessa semana, é mais provável que a gente veja uma correção desse movimento. Então, na nossa visão, essa tende a ser uma semana de lateralização próximo a esse nível que o Bitcoin está dos 30 mil dólares e até de uma correção desse movimento. E aí eu vou mostrar para vocês quais são esses níveis que o Bitcoin pode corrigir e o que a gente pode esperar das nossas carteiras. Então, olha só, preço no gráfico diário já está nessa forte valorização sem muitas correções e é possível que a gente veja durante a semana testes nos níveis de suportes, nos pontos de retrações. Pontos de retrações que estão com confluência das médias, que seriam os 29.500 dólares, 28.500, e a gente pode traçar aqui também a retração de Fibonacci para ajustar melhor esses níveis e a gente pode adicionar mais uma linha aqui no meio para gerar uma confluência, tá? Vale ressaltar que caso o Bitcoin dê mais uma esticada, a gente precisa ajustar a retração. Então vamos supor que ele faça mais um movimento de alta nesse sentido, ó, a gente ajusta essa retração. E aí, até falando sobre essa possível esticada, é importante ressaltar isso, porque nós estamos vendo muita liquidação, muitos stops de quem estava apostando na queda do mercado sendo acionado. Então, o que isso impacta? Que antes de uma correção, a gente pode ver uma grande liquidação e um spike do preço, um movimento rápido do preço para cima, gerando uma armadilha de mercado para depois ele, de fato, iniciar esse processo de correção. Então, o Bitcoin pode até ter mais uma fuga aqui no sentido desse objetivo antes de fato, vir uma correção. Mas uma correção é inevitável. Então, muito cuidado ao se posicionar com o preço esticado nesse sentido que está agora. Além disso, vou adicionar aqui o indicador de volume, que vocês podem ver que a gente tem uma divergência agora, enquanto o preço está subindo, o volume está caindo. Ó. Então, o preço em uma tendência de alta, enquanto o volume está caindo, uma tendência de baixa. Essa é uma divergência que sinaliza o quê? Conforme o preço está subindo, menor o interesse comprador e que a gente pode ver uma correção desse movimento. Ou seja, pessoal, não caia na armadilha de se posicionar com o mercado esticado, não caia na armadilha de entrar como as sardinhas, aí os pequenos investidores que estão fazendo grandes compras a mercado nesse momento e é inevitável um processo de correção. Então, o que esperamos aqui para essa semana? Uma semana de consolidação e até uma correção nesse movimento, o que pode fazer com que o Bitcoin fique em uma posição mais lateral nesse sentido, até conseguir consolidar mais um fundo ascendente por aqui, que vai ser um fundo ascendente no gráfico diário, e seria um terceiro fundo nessa estrutura de alta,
onde a gente teria uma estrutura de alta mais forte e mais relevante para ser o catalisador do rompimento ali dos 32 mil dólares. Mas, pessoal, nós temos agora uma tendência de alta no gráfico semanal, temos uma tendência de alta no gráfico diário, temos tendência de alta no gráfico de 4 horas e também no gráfico intradiário, né? Então, apostar em um processo de correção agora, ele é contra a tendência, é muito arriscado. Então, por isso que eu vou marcar aqui para vocês uma linha gatilho também, não só para essa alta mais forte do Bitcoin rumo a 35 até 38 mil dólares, mas também para a gente ter a confirmação de que, de fato, essa correção até os suportes marcados em amarelo vai acontecer. E aí eu marquei essa linha aqui agora nos 29.800 dólares, aproximadamente, 29.880, que é o principal suporte aí dessa tendência de alta de curto prazo. Aqui, basicamente, eu estou mapeando a média de 21 períodos, ó, que está servindo, que é a linha verde, que está servindo como apoio desde o dia 15 de outubro, que é quando iniciou essa tendência de alta, de curtíssimo prazo. Então, com uma confirmação de rompimento de um candle de 4 horas abaixo desse indicador, nós temos a confirmação que, de fato, essa correção até as linhas amarelas é de maior probabilidade de que aconteça. Então, assim, você consegue se programar e saber, de fato, qual é o momento que essa correção vai acontecer. Então, em resumo, esperamos por uma semana aqui de consolidação do Bitcoin, próximo a esse patamar atual, mas caso ele venha perder esse nível de suporte, marcado aí nos 29.800, esse ponto de gatilho para um processo de correção, a tendência é que essa seja uma semana dominada pela correção, mas uma correção do movimento de alta que nós estamos vendo até agora, que seria uma correção natural de mercado, uma correção saudável, que inclusive vai trazer excelentes oportunidades. Por outro lado, caso esse movimento ainda continue ganhando força no sentido da alta e o preço consiga romper 32 mil dólares, eu esqueceria qualquer tipo de correção que a gente pode ter mais uma alta forte do Bitcoin, rumo até 35 mil dólares. Isso pode acontecer até num contexto muito rápido. Então, por isso que eu marquei esses dois pontos de gatilho para você ficar mais antenado às possibilidades e ter uma melhor confirmação, seja de um contexto de continuação do movimento de alta mais forte ou até desse início de correção de fato acontecendo, que vai trazer excelentes oportunidades. Então, em cima dessa análise, né, levando tudo isso em consideração, vamos agora entender como ficam as nossas carteiras, como nós pretendemos operar de acordo com esse cenário. Começando aqui a falar primeiro da carteira HODL. Carteira HODL Criptomaníacos, na última semana nós desativamos a postura defensiva, o que nos favoreceu muito. Então nós pegamos toda essa alta do Bitcoin, né? Nós estamos posicionados com 70% do capital em Bitcoin, 5% em Ethereum e 2,5% em altcoin, né? Que no caso é a Matic. Lembrando que você já pode conferir o novo relatório de compra e venda da carteira na plataforma, onde nós estamos passando ali orientações. Então, baseado nesse viés que eu mostrei para vocês na análise do BTC, nós ainda esperamos para o contexto positivo, uma semana positiva da carteira, com uma consolidação acima do nosso nível de entrada, tá? E além disso, é bem provável que logo nesse início de semana, talvez hoje mesmo, a gente desative a nossa postura defensiva em Ethereum. Lembrando que a nossa última entrada em Ethereum aconteceu nos 1.500 dólares, agora a Ethereum já está em 1.670, com uma valorização de mais de quase 10% acima do nosso nível de entrada. E caso o preço da Ethereum feche o dia acima do nosso gatilho de exposição, vamos comprar a diferença da nossa exposição total. Então pode ser que aí entre hoje e amanhã a gente compre um pouco mais de Ethereum para a carteira HODL, ok? Então muita atenção aí, especialmente você que não está utilizando da automatização, que a gente pode ter aí essa mudança acontecendo em relação à postura da carteira. Então, carteira HODL, a gente tende a ver uma semana de alta, de desempenho positivo, de consolidação do preço acima da nossa região de entrada. E aí, com uma formação de fundo e a média, né, que é o nosso nível de postura defensiva, for subindo ao longo dos dias, nós vamos também subindo o nosso stop para uma região ali positiva. Então, esperamos uma semana muito positiva, mesmo que aconteça a correção que eu mencionei na análise do Bitcoin, isso vai manter a gente num contexto positivo dentro da carteira HODL. Agora, criptomaníacos, vamos falar sobre a carteira Alt Factor,
que teve um excelente desempenho na última semana. Lembrando que você também consegue conferir o desempenho da carteira na planilha histórico de movimentações. E no último rebalançamento, no domingo, nós apenas ajustamos alguns ativos onde nós substituímos a FXS e a Bitcoin Cash por VET e STX. Então, no último rebalançamento, a gente apenas trocou ativos que entendemos que pode ter um menor desempenho frente a outros, sendo que aí nós temos um contexto muito positivo para altcoins agora, com o Bitcoin subindo. Então, esse é um contexto bem interessante para essa carteira mais arrojada, que tende a ter uma excelente performance com a recuperação das moedas, a recuperação das altcoins, seguindo as movimentações do Bitcoin. Vale ressaltar que o Bitcoin, nas últimas semanas para cá, voltou a subir de dominância, ou seja, voltou a ganhar dominância frente às altcoins. E aí, com essa confirmação acontecendo dessa correção do Bitcoin, conforme eu mostrei na análise do Bitcoin em si, ou até uma consolidação, esse pode ser justamente o momento onde as altcoins vão voltar a subir de forma exponencial pelo fato dele consolidar e esse fluxo de capital mudar para as altcoins. Então, muita atenção aí, porque a carteira Altfactor e outras carteiras que têm altcoins na sua composição pode dar excelentes resultados aí na semana. Então, carteira Altfactor, tivemos apenas uma mudança e esperamos por uma semana de valorização das altcoins aí na qual nós estamos posicionados. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Altseason. Carteira Altseason, pouca mudança da semana passada para cá, a não ser em relação à valorização dos ativos. Nós não fizemos compras fracionadas, não adicionamos mais ativos e nem realizamos vendas da última semana para cá. O que nós temos aqui é um contexto positivo das altcoins, no qual nós estamos posicionados, com uma valorização dessas altcoins aí voltando, muitas delas muito próximas à nossa região de entrada, algumas passando para o contexto positivo. Então, a carteira Altseason está voltando para o âmbito positivo, ficando aí menos negativo com essa valorização de mercado, devido ao nosso posicionamento em compras na queda de forma fracionada, e esperamos aí para uma semana onde também, com a valorização das altcoins, a gente tenha um contexto positivo. Aqui vai uma mensagem para você que está na carteira Altseason e outras carteiras e ainda não fez a sua migração, né? Vale ressaltar que nós estamos mudando da nossa plataforma antiga para uma plataforma nova. Então, nós estamos começando a fechar algumas operações que estão com um contexto positivo no sistema antigo para a gente ficar posicionado somente no sistema novo. E com a continuação do movimento de alta dessas altcoins, nós podemos ter aí algumas operações sendo fechadas no sistema antigo, e essas operações já estão abertas no sistema novo. Então, só quero reforçar aqui, pode ser que a gente tenha fechamento de posições na carteira Altseason, sem estar atendendo necessariamente o critério de venda, tá? Porque a gente só carregaria essas movimentações. Mas nós vamos fechar pelo fato da gente ter que encerrar essas operações para o sistema novo. Então, só passando essa mensagem aí para vocês não se surpreenderem caso vocês vejam um fechamento de algumas altcoins aqui, de algumas operações dentro da carteira Altseason no decorrer da semana, com uma continuação do movimento de alta das altcoins, tá, criptomaníacos? Então, e vale ressaltar, né, que é importante que você faça a sua migração para que você não venha perder essas oportunidades nesse meio tempo, né? Então, vamos supor, eu fecho uma operação aqui no sistema antigo, você não fez sua migração, e aí você está perdendo a valorização dessa moeda lá no sistema novo, né? Então, é muito importante você aproveitar desse momento positivo de mercado para fazer as suas migrações. Então, carteira Altseason, esperamos pela continuação do movimento de alta dessas altcoins, e o único porém é que pode ser que a gente encerre algumas posições durante a semana, caso essa alta continue. Agora, vamos falar da carteira Trade. A carteira Trade, criptomaníacos, hoje nós tivemos o fechamento de algumas operações, nesse mesmo sentido que eu estou falando da carteira Altseason. Nós realizamos venda de Matic e STX. Matic foi muito próximo do 0 a 0 e STX foi com lucro positivo de mais de 10%. E nós fechamos essas operações não pelos critérios de venda da carteira, mas sim por ser uma boa janela da gente encerrar essas operações
no sistema antigo. Vale ressaltar que nós ainda estamos posicionados nessas moedas lá no sistema novo. Então, se você ainda não fez sua migração, aproveite, faça a migração e corra e faça sua alocação lá na nossa nova plataforma, na carteira Trade. Então, carteira Trade atualmente está posicionado apenas em Litecoin, que também, com a continuação do movimento de alta essa semana, podemos encerrar essa operação no sistema antigo, mas permanecer comprado no sistema novo. E estamos posicionados em ZIL. ZIL também com uma valorização ali bem legal perante ao nosso nível de entrada, são mais de 5%. Então, nós estamos aí aproveitando dessa movimentação de mercado para fazer trades de mais curto prazo e fechar algumas operações do sistema antigo em relação às operações de position. Mas nós estamos ainda posicionados em Matic, Litecoin e STX no sistema novo. Então, com a continuação do movimento de alta das altcoins durante essa semana, nós podemos ter aí novas posições de swing trade acontecendo para a gente pegar esses movimentos de alta e ter aí um fechamento de mês bastante positivo. Então, essa é uma semana de muitas oportunidades, não só para você que já está posicionado e quer fazer saídas parciais, realizar posições, mas também com uma leve correção de mercado, nós teremos retrações, formações de fundos ascendentes que permitirão ali posicionamentos em níveis estratégicos. Então, criptomaníacos, em resumo, nós temos aí uma semana com um viés muito positivo para o Bitcoin, onde o Bitcoin pode ficar trabalhando dentro desse range que nós estamos vendo aqui com as duas linhas rosas, em especial com um movimento muito parecido que aconteceu nesse contexto aqui do início de junho até meados de julho, quando o preço se consolidou nesse nível. Caso o Bitcoin venha perder esse ponto de gatilho abaixo, servindo como suporte, vamos ter uma correção natural e saudável de mercado, uma correção inclusive de oportunidades. Mas não esqueça que antes disso acontecer, nós ainda temos uma tendência de alta em todos os tempos gráficos. Então, apostar na queda do mercado agora é estar operando contra a tendência, da mesma forma que nós temos aqui uma baixa relação risco-retorno para você se expor agora ao mercado. Então, o ideal é que você ou aguarde, né, olha só, 4% até o alvo e o stop estaria também próximo a 4%. Então, o ideal agora é que você aguarde ou a confirmação de rompimento desses 32 mil dólares ou essa correção para um viés mais estratégico. E se você quiser acompanhar de perto as movimentações do Bitcoin, te convido para as nossas lives lá no canal Clube Criptomaníacos, às terças e quintas-feiras, para a gente falar não só das possibilidades do Bitcoin, mas também das altcoins. Qualquer dúvida a respeito dessa análise das carteiras, estamos à disposição no suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das nossas carteiras.